Detox emocional. Isso tem tudo a ver com emagrecimento, porque aquele momento de fuga, aquele momento que eu corro pro alimento, é exatamente o momento onde eu tô desequilibrado ali na minha parte mental, na minha parte emocional. Você tá passando por algum momento difícil na sua vida? É sempre, né? Nunca 100% flores, porque na verdade são desafios e a gente veio para vencer todos esses desafios, né? Você tem dificuldade de lidar com eles? Você tem dificuldade de lidar com essas pressões emocionais que acabam vindo sobre você, sua vida financeira, sua vida de relacionamento, sua vida profissional? Você anda preocupado, com medo, estressado, triste, irritado, se sentindo culpado ou amargurado? Esses sentimentos não são nada bons. Se tem algum desses sentimentos aí, precisamos de fazer uma limpeza, de dar uma detoxificada. Como é que seria minha vida se eu vivesse sem nenhuma preocupação, se eu vivesse sem nenhuma dessas emoções aí, que acabam me fazendo perder a força, perder o foco, perder a minha determinação? Como seria aquela vida maravilhosa onde eu tivesse controle e não fosse tão instável diante dos acontecimentos? Como é que seria viver no amor, na paz, na alegria, na gratidão e não permitir com que essas emoções negativas influenciem o seu comportamento diante da alimentação, diante da sua saúde, que acaba sendo prejudicada? É muito problema financeiro. Pais e filhos e casais, tem bastante desses problemas acontecendo ali no nosso dia a dia. E esses problemas afetam diretamente a saúde, não só a saúde física. A saúde física é a última a aparecer, aquelas dores, aquelas tensões que vêm das preocupações, ou o sistema urinário que vem do medo, ou a tristeza que afeta o pulmão, ou a raiva que afeta o fígado. Então, cada uma dessas emoções, elas influenciam diretamente num órgão. E aí, minha pergunta é, se eu sei identificar o que está me atrapalhando, qual que é o peso que está me impedindo de viver a minha melhor versão, será que se eu souber identificar isso, a minha vida vai ser diferente? E a outra pergunta é, será que essas pessoas que estão vivendo nesse turbilhão aí emocional, elas conseguem identificar o que está acontecendo? E eu percebo que na maioria das vezes, 90% das vezes ou mais, a pessoa não sabe identificar, ela só sente, ela só tem o sintoma. Então, eu sinto que tá difícil, eu sinto que eu tô em dor, eu sinto que eu tô em sofrimento, eu sinto que eu tô descontando na comida, mas não sabe por quê. Por quê? Eu sinto que eu tô ansiosa. Por quê? A pessoa não sabe identificar por quê. Porque tudo isso é inconsciente. Eu penso, eu sinto e aí inconscientemente eu vou me comportando ali diante daquela raiz, daquele iceberg que está mais embaixo. A gente só vê os 5%. E o que é muito comum também acontecer é que as pessoas hoje não param para refletir mais. Se está doendo, eu busco uma fuga na comida, uma fuga nas redes sociais, uma fuga no Netflix, uma fuga de um vício. É isso que é muito comum. Tá doendo, eu fujo para alguma coisa mais confortável, para alguma coisa mais gostosinha ali, para me distrair naquele momento. E acaba que eu não volto para dentro de mim, eu não medito ali, eu não vejo realmente o que está acontecendo para eu poder solucionar esse problema que veio. E se eu não soluciono o problema, ele acaba voltando ali. E a gente tem muitas toxinas no nosso dia a dia, não só toxinas emocionais e mentais, mas a gente tem contato. Por isso que temos vários órgãos detoxificadores, né? Temos o fígado, que 60% é ele responsável. A gente tem o suor para ajudar, a gente tem o rim, tem o intestino. Então, tudo isso vai ajudar a gente a limpar esses contatos que a gente tem, que acabam nos intoxicando. Então, a gente tem no ar, na água, nas panelas, nos vasilhames ali de plástico. A gente tem nos produtos de higiene, de beleza. São vários locais onde a gente intoxica o nosso corpo fisicamente
E além disso, a gente intoxica emocionalmente, às vezes com pessoas que têm ali um pensamento negativo, às vezes com situações onde eu gerei uma raiva ali, alguma coisa, alguém me xingou e eu explodi. Então tudo isso aí vai gerando uma sujeira dentro do meu corpo, que uma hora essa sujeira é manifestada. Eu acabo então ficando intoxicada. E como que eu vou resolver isso, Ana? Porque uma casa suja, ninguém merece. Fica aí na sua casa sem limpar, no seu banheiro, na sua cozinha sem limpar, jogando a poeira por debaixo do tapete. Ninguém consegue viver num ambiente sujo e intoxicado, seja com pessoas ou as toxinas que a gente tem contato física mesmo. Porque as toxinas que a gente tem o contato faz com que a gente perca o foco, faz com que a gente perca a nossa força. E se eu não tenho força, como que eu vou lutar nesse mundo diante de tantas coisas que acontecem? Se eu não tenho foco, se eu estou dispersa, se eu estou só reativo, apagando incêndio, como é que eu vou conseguir vencer as batalhas que a vida vem trazendo para mim? E aí, então, que a gente vai limpar a nossa mente, limpar o nosso coração de tudo aquilo que é nocivo e que me prejudica. Para quê, Ana? Para eu ter uma vida leve, para eu ter uma vida saudável. Tem como, Ana? É possível nesse mundo viver na paz, no amor, na alegria, viver uma vida leve e viver com saúde? Sim, porque a saúde é integral. Então uma coisa vai levando e influenciando a outra. Por isso que antes da gente começar, eu já vou dar uma tarefa. Pega aí um papel, pega uma caneta e você vai pontuar de 0 a 10 se existe alguma dessas toxinas influenciando a sua realidade, influenciando a sua vida ali. Depois que você somar todas essas 21 toxinas, você vai dar a nota de 0 a 10, o quanto isso está acontecendo na sua vida. No final a gente vai fazer uma média, você vai somar tudo e dividir por 21 para a gente ver como é que tá. Será que a minha mente, as minhas emoções estão precisando de fazer um detox? Será que é por isso que a minha vida está mais difícil, está mais pesada? Será que é por isso que eu não estou tendo força suficiente para vencer e para lutar? Pois é. Então a primeira toxina que acaba comprometendo a nossa vida e a nossa saúde, pensa sempre na saúde integral, porque a minha saúde física ela vem de um problema emocional. E a amargura, que é o primeiro ali, ela acontece na nossa vida quando a gente não consegue perdoar. É como se eu tomasse o veneno todos os dias, uma dosinha de veneno, querendo que a outra pessoa morra. Então, se eu tenho alguma falta de perdão em qualquer pessoa que já passou pelo meu caminho, seja as pessoas próximas, né, o marido, a esposa, os pais, ou um sócio, ou chefe, ou qualquer pessoa, se eu guardo no meu coração essa raiz de amargura, eu estou me envenenando, eu estou me intoxicando, e eu vou perdendo a minha energia, eu vou perdendo a minha força. Então dá uma nota aí se tem algum resquício ali dentro do seu coração de amargura. Uma segunda toxina que atrapalha as nossas emoções e a nossa alma é a fofoca. Existe aí uma conversinha que acaba afastando ali os amigos, gerando um desentendimento, poluindo o ambiente, desmotivando as pessoas que andam do meu lado, porque às vezes eu não consigo guardar ali o que eu deveria e eu acabo falando demais, gerando ali um atrito e uma confusão. Dá nota aí se existe essa raiz aí de fofoca. Uma outra é a preguiça. A terceira, tem aí uma falta de ânimo para fazer o que precisa ser feito, e aí acaba vindo a procrastinação, a falta de produtividade, a omissão, vou deixando para lá, vou deixando para depois, e junto disso vem a pobreza. Ai, pobreza não. E aí? Tem uma raiz de preguiça intoxicando a sua vida, intoxicando o seu ser e a sua alma. Dá uma nota. O quarto é a inércia. Eu tenho resistência de realizar alguma coisa, de gerar alguma mudança. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não me movo, eu não consigo sair do lugar, eu estou estagnada. Estou plantada aqui nesse lugar e eu não cresço,
porque a nossa necessidade maior é de crescimento e contribuição. Mas eu não estudo nada, não aprendo nada novo, não estudo, não desenvolvo, estou aqui, ó, parada nesse mesmo emprego, nesse mesmo lugar, nessa mesma condição há anos. Estou estagnada, deixando de cumprir o meu propósito de vida. Existe isso aí, essa inércia intoxicando e pesando sua bagagem? Dá uma nota aí o quanto isso está influenciando de 0 a 10. Uma outra coisa que intoxica, a quinta, é falar demais. Você não consegue parar, e vai falando, e vai falando, e vai falando, vai comentando, e daí já vai puxando assunto, falando da vida do outro ali. Isso aí demonstra uma carência, uma ansiedade. É como se eu não conseguisse ali ficar, respirar e ficar na minha. Eu tô sempre falando demais. Gera até uma falta de educação, né? Porque às vezes a pessoa não aguenta e não quer nem ouvir. E tô eu lá falando. E isso aí acaba fazendo com que eu perca a oportunidade de aprender. Porque se só eu falo, eu não abro para que outras pessoas possam falar alguma coisa que vai contribuir para a minha vida. E daí eu não aprendo. Eu acabo me colocando em situações que eu não deveria estar ali, que poderia ter sido evitada, e vai gerando um constrangimento, porque eu falei demais, eu falei até o que eu não devia. E isso aí vai gerando uma dor, vai gerando uma amargura, um sentimento vai puxando o outro ali. E a pessoa sábia é aquela que ouve e aprende, não aquela que só fala. Será que existe isso aí na minha vida? A sexta, preocupação. Estou andando muito preocupada, eu não confio nas promessas do Senhor. Eu preocupo com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, se eu vou conseguir pagar as contas. E eu preocupo se vai dar certo, se não vai, nananã. Isso aí está acontecendo, se meus filhos vão andar para o caminho que eu desejo, se meu marido vai me trair. Eu preocupo o tempo todo com o que pode acontecer, com a falta, né? Que a gente nunca preocupa com a sobra, a gente preocupa com a falta. Isso vai perturbando o seu espírito ali, gerando aquela confusão, e você não vive o real. Você vive no mundo imaginário, que gera mais ansiedade, e você não consegue descansar. Você não descansa em Deus, você vive antecipando e criando coisas na sua mente, tagarela, que fica ali te tirando sono. Isso aí também é uma raiz que prejudica ali, que a gente precisa de desintoxicar. Vai dando a nota, não esquece de dar nota em cada um desses itens. O outro, o sétimo, é justiça própria. Então, é aquela situação ali onde está pesando só para um lado e eu acabo vingando, porque eu só vejo um lado. Tudo que acontece não é como é, porque tudo tem dois lados. E aí eu escuto alguma história e eu vou com a minha justiça própria ali, pesando só para um lado, sem ter o amor e a compaixão, balanceando. Eu vou só no ego, eu vou só no julgamento, achando que eu tenho sempre razão. Isso aí vai gerando essa dor também, essa intoxicação no nosso emocional, no nosso coração ali. E eu acabo me vingando ou desejando o mal para o outro, porque, tá vendo? Ele merecia. Agora, o oitavo, pensamentos negativos. É muito comum. É muito comum. E aí, você não consegue controlar, ninguém consegue controlar, ela quer controlar a vida de todos os filhos. E aí os filhos vão crescendo. Quando é criança a gente ainda tem um controle, mas a partir do momento que vai chegando lá numa idade onde eles têm que sair das minhas asas, ela não consegue pensar positivo, ela fica tentando, ai meu Deus, se acontecer isso, se acontecer aquilo. E aí fica trazendo essas coisas ruins na mente. Quando ela libera o filho para dormir na casa de alguém ou para sair com alguém, ela descontrola na comida, porque ela tá vazia, ela perdeu aquilo que ela julga ser o meu controle, como se eu tivesse com os filhos na marionete ali. Seja filho, isso causa uma dependência emocional. Filho, esposo, o trabalho, o que eu tô ali gerando pensamentos negativos porque eu não estou mais conseguindo controlar.
Só que eu tenho que decidir deixar, porque isso vai contaminar o meu coração. E quanto mais eu pensar negativo, mais eu vou ver coisas que vão alimentar esses pensamentos. O 9, mentira. Por que as pessoas mentem, Ana? Normalmente é para se sentir aceita, é para dar crédito, né? É como se eu falar isso aqui, eles vão me aceitar, porque do outro jeito não vai ser. Então eu vou contar uma mentirinha. E aí, sabia que o inimigo é o pai da mentira? E se eu minto, eu tô dando crédito pro pai da mentira. Olha que tragédia. Tô perdendo o controle, porque eu tô dando crédito para ele. A 10ª sementinha ali que intoxica, o exagero. Ai, sabe o que aconteceu? A pessoa aumenta, mas não inventa. E aí isso é uma forma de mentira, né? Eu tento usar para comover as pessoas. Tô morrendo de dor de cabeça, tô morrendo, tipo assim. Como assim? Isso aí vai gerando um desequilíbrio na minha vida. A 11ª ali é o dogmatismo. O que é? Eu vivo por regra, eu não vivo por princípio, eu vivo por regra, não. A regra é isso, isso e isso. E aí eu vou colocando tantas regras que são impossíveis de ser cumprida para o outro, para mim e para as pessoas que estão à minha volta, que as pessoas acabam me abandonando, porque ninguém consegue viver assim. Taxadinho. Pensa que o seu filho tem um propósito de ser aquela árvore linda, aquela árvore grande, maravilhosa. Mas você vai podando ele para ele ser um bonsai. A pessoa que não está vivendo o propósito que ela foi chamada, de ser aquela árvore grande, que dá muitos frutos, que tem uma raiz profunda, ela vai ser feliz sendo uma árvore pequenininha porque foi podada ali o tempo todo pela mãe? Isso aí é viver por regras. Não, você tem que fazer exatamente como eu quero que você faça. Não tem como ter controle disso. Não tem como controlar o outro. Eu só consigo controlar a mim mesmo. E se eu vivo nisso, eu vivo em dor e sofrimento. E não experimento, então, a abundância que Deus deixou para mim. O meu propósito. Por quê? Porque ao invés de eu experimentar tudo aquilo, eu vou vivendo no potinho. Era para eu viver na expansão ali, na prosperidade, mas eu vivo naquele potinho plantado. Eu sou aquela arvorezinha plantada. A 12ª é a opinião. É aquela pessoa que depende da opinião dos outros, porque ela não confia nela mesma. Isso é insegurança. Ou é aquela pessoa que é irredutível nos seus pensamentos. Eu sou a dona da razão. A minha opinião que é certa. E a pessoa, ela sofre e ela afasta as pessoas que estão próximas dela. Isso aí vem acontecendo, onde você tem essa opinião que é só a minha que é certa, ou então você fica só buscando opinião. Pensa, você confia na opinião de terceiros que nem te conhecem, ao invés de confiar na sua própria opinião. Parece loucura, né? Mas acontece. E isso é uma sementinha que intoxica a nossa alma. O outro ponto ali que intoxica, controle. É uma necessidade humana prejudicial. Muito, muito, muito. Onde eu anseio, né? Eu quero muito dominar tudo e todas as coisas. Eu participo como voluntária de uma reunião de grupo de apoio mútuo, onde a gente trata pessoas com dependência química e dependência emocional e compulsividade, ou seja, o que tem de mãe dependente emocional de filho que passa a usar droga, e enquanto meu filho não está como eu quero, se ele está ali nessa dor e nesse sofrimento, eu não consigo ter a minha vida, eu não consigo viver a minha vida, porque eu vivo em função do filho. E tá o tempo todo controlando para que ele não se desvie, mas não tem como. Quanto mais se aperta, mais eles escorregam e mais confusão. Ou seja, enquanto eu não percebo que eu tenho que cuidar de mim primeiro e entregar ele para o Senhor, eu não vou conseguir viver. Isso aí é o controle. Muita gente viciada em controle. Uma outra sementinha ali que intoxica a nossa alma são os vícios, que também a gente trabalha lá, que é a dependência física e a dependência psicológica. Aprisiona a mente, aprisiona a alma e é uma fuga.
tem uma situação complexa aqui para eu resolver, ao invés de eu parar, pensar, refletir, resolver, eu fujo. Eu fujo para as redes sociais, eu fujo para o álcool, eu fujo para a droga, eu me anestesio na comida. Ou seja, para resolver. Mas é como se eu tomasse um analgésico ali, que depois a dor continua e ela vem até pior, porque eu não estou tratando ela. Eu vou anestesiando e me tirando da realidade. Porque eu não enfrento essa realidade. E se eu não enfrento o problema, ele não vai embora. Problema inexistente é problema resolvido. Se eu não resolvo, ele não sai da minha vida. Outra sementinha é a omissão, onde eu desprezo o cumprimento de alguma ação necessária por medo. Eu preciso fazer isso, mas eu tô com medo, eu não sei o que vai dar, aí eu omito. Ou então, para me beneficiar da situação. Eu não menti, não, eu omiti. Isso também é uma semente que intoxica. Outra, tolice. Aquelas pessoas que têm uma atitude, um comportamento infantil, insensato, contrário à sabedoria. Tem aí essa raiz, essa sementinha em você? Onde você fala, gente, estou parecendo uma criança grande. Onde sabe qual que é a diferença da criança e do adulto, que é infantil? É que a criança, ela faz a birra no supermercado chorando. E a criança grande, o adulto, faz a birra xingando e gritando o outro. Pá! Bate a porta. Você tem que me obedecer. É assim, é assim. É a mesma coisa daquela criança. Eu tô equilibrado, eu tô em igual condição. E aí? Tem essa tolice na minha vida? Outra semente, prolixidade. Eu não consigo expor as minhas ideias e apresentar alguma coisa de maneira coerente e compreensível. Ou seja, eu fico naquele discurso exaustivo ali, insistente, aquele discurso enorme que não chega a lugar nenhum. As ideias são mal elaboradas. Então, prolixo é prolixo, né? Eu estou falando um monte de coisa que vai pro lixo, que não vai ser aproveitado nem por mim, nem por ninguém. Será que eu tenho isso na minha vida? E eu fico criando, falando, sem coerência. Isso aí também é uma raiz, é uma semente que intoxica. Ambição. É um sentimento destrutivo. Ana, mas ambição é bom, porque eu quero melhorar de vida. Só que acaba opondo a gratidão. Eu sou grata sempre, mas satisfeito nunca. Mas só que eu acabo sendo ambiciosa, é diferente. Eu fico o tempo todo mantendo meu foco nas coisas materiais e egoístas. É pra mim, é meu, é só meu. E eu não tiro o olho daquilo que eu quero e esqueço das outras coisas que são mais importantes e que estão em volta. Será que tem essa sementinha aí na minha vida? Mais uma, tá acabando, hein? Justificativa. O que acontece? Eu não reconheço os erros. Eu me indisponho de reconhecer e daí eu me isento da culpa, porque se eu não assumo, eu estou sempre justificando, eu não evoluo, porque eu não permito ser tratada nas minhas falhas. Eu não tenho a humildade de falar, não, é mesmo, desculpa, eu errei, eu achei que era assim, assim, não, mas eu fiz isso por causa daquilo, mas por causa daquilo, eu estou sempre com a razão e eu nunca reconheço então que eu sou falha. Eu nunca reconheço que eu posso ter culpa, sim. E como eu não reconheço, eu não cresço. Eu não evoluo, porque eu não permito ser tratado. Eu sou perfeita. Se eu sou perfeita, vou consertar o quê? Agora o 20º, o vitimismo e a comiseração. Outra sementinha que é muito comum. Guarda aí, vítimas não vencem. Muito comum. É aquela pessoa que terceiriza a culpa. Não, mas o problema de eu estar assim é do meu marido, porque fica trazendo comida, fica trazendo salgadinho. O problema de eu estar pobre é da minha mãe, porque ela que gerou a escassez em mim. O problema é do meu filho. Então tá vendo que eu vou sempre terceirizando a culpa e com isso eu vou me diminuindo. É como se eu fosse fraca, incapaz. Ou então eu tô querendo a compaixão das pessoas, tadinha, ela não dá conta, deixa eu ajudar.
E aí eu tô sempre sendo ajudada, eu nunca tô fazendo, nunca sou voluntária ou protagonista. Eu tô sempre ali deixando as pessoas tomar uma atitude no meu lugar. E assim eu vou justificando os meus fracassos, não assumo a responsabilidade, porque afinal de contas a culpa não é minha, a culpa é do outro. E aí eu não venço nunca. Eu não cresço e não desenvolvo. 21º são as desculpas. Sementinhas de desculpas. Tem aí? O foco está sempre no problema, não está na solução não. Então se o foco está no problema, eu não saio da zona de conforto. Eu não tomo decisão, eu vou sempre dando desculpa. Ah não, mas tá vendo? Foi o dia, fez calor demais. Ah, é porque é o inverno. Então eu tô sempre dando desculpas e eu não tomo uma solução, eu não faço uma outra coisa e assim eu não fico satisfeita e também não saio da zona do conforto. Eu fico tipo ali na merda quentinha, né? Por isso eu não tomo uma outra decisão, eu não crio um plano B, uma segunda opção e assim eu vou dar sempre desculpas. Mas eu não tô satisfeita, eu tô com a minha alma triste, intoxicada. Todas essas sementes aí vai gerar uma frequência, uma emoção negativa, de raiva, de rancor, de medo, de culpa, de apatia, de tristeza. E se eu me alimentar disso, se eu me intoxicar disso, como que eu vou viver com força, com foco? Como que eu vou viver grata, feliz, satisfeita? Tem como? E se eu não tô feliz, satisfeita, grata, preenchida, eu vou buscar. Onde que eu vou buscar? Onde eu ensinei a minha mente a buscar. Ou é na comida, ou é na bebida, ou é na droga, ou é na pornografia, ou é onde? Você percebe? Que onde eu busco é só um sintoma daquilo que tem uma raiz de uma semente que eu plantei e que eu não enfrentei. Eu já vi 21 coisas, 21 situações. Eu dei a nota o quanto eu percebo que isso tem na minha vida de 0 a 10. E se eu tenho algum desses hábitos, eu tenho que tirar. Eu tenho que arrancar essa erva daninha com a raiz. Eu tenho que arrancar isso da minha vida. E eu preciso de um tratamento de choque, porque se eu não arrancar com a raiz, eu vou só podar ali o matinho, ele vai crescer de novo. Eu preciso de um tratamento, de arrancar a raiz para eu me livrar dessas coisas que influenciam diretamente a minha vida e o meu comportamento. Para eu chegar então em outro lugar que eu desejo, eu preciso saber o que está me impedindo de chegar lá. O que dessas coisas estão me impedindo? A clareza é um passo muito importante, porque através dessa clareza eu consigo dar o segundo passo. É como se eu estivesse num túnel escuro e a minha lanterna iluminasse só os 3 metros para frente. Mas dali para frente eu não tenho mais. A partir do momento que eu sei, é como se eu tivesse ampliado ali. Liguei o farol alto, eu já consigo ver. Ah, então agora eu identifico quais são as minhas toxinas, aquilo que está sugando a minha energia, aquilo que está me impedindo de viver a minha melhor versão. E agora eu consigo fazer esse detox emocional. Eu consigo me livrar dessas atitudes, desses comportamentos e desses pensamentos negativos que vão sugando a minha alma, sugando a minha energia. E agora que eu sei, eu vou viver a minha melhor versão. Faz a soma, pega a soma de todos esses 21 itens, soma tudo, quanto que você colocou cada um deles de 0 a 10. Somou tudo, divide por 21, pega a média ali. Se tá menos que 2, Ana, minha nota tá menor que 2. Eu tô em alta performance, eu tô caminhando bem, eu tô em direção ao sucesso. Se a minha nota deu maior que 2 e menor que 4, eu tô ali entre 2 e 4, eu tô na média. Se a minha nota deu maior que 5 e menor que 7, eu tô entre 5 e 7, eu já tô com o meu barco pesado, tem que tirar os pesos, tô em baixa performance. E se eu tô maior que 7, eu sou um cadáver ambulante, ou seja, não tô aguentando nada, tô vivendo pela misericórdia. O que eu vou fazer para resolver isso, se a minha nota aqui não está agradável?
Você vai pegar, olhar aí tudo isso que você anotou. Pega as 3 toxinas que deu maior nota. No ano, que deu maior em mim foi vitimismo, foi mentira e foi omissão. Aí vê lá quais foram os 3 maiores. Você vai avaliar isso aí acontecendo, influenciando na sua vida. E você vai estudar sobre isso. Por que estudar, Ana? Porque se eu não faço diferente, é porque eu não sei. Se eu sei, eu faço diferente. Mas se eu tô aqui parada nesse lugar e eu não consigo progredir, prosseguir, é porque eu preciso aprender alguma coisa nova. Se eu não aprender algo novo, eu não saio do lugar. E ninguém pode te impedir de aprender. Então você vai pegar as 3 mais fortes. Você vai começar a buscar solução para essas causas aí. E vai produzir uma tarefa pontual, uma tarefa assertiva para te convencer a trocar esse padrão aí. Porque se eu tenho esse comportamento, eu ganho alguma coisa em troca, sabia? Tudo que eu faço e que eu repito é porque eu ganho alguma coisa em troca. Vamos supor que eu sou vítima. O que eu tô ganhando em troca? Ah, não ganho nada, Deus me livre. O que eu vou ganhar sendo vítima? Ganho a atenção de alguém, ganho a dó de alguém, ganho alguma coisa. Você vai ver ali dos 3 mais fortes, vai ver qual que é o ganho secundário, vai aprofundar nessa toxina ali, como se livrar dela, dá um significado novo, faz uma tarefa assertiva e você vai ter que repetir, porque esse comportamento aí, igual o vício, a mentira, qualquer um desses comportamentos já estão no piloto automático. Você nem pensa, você faz. Quando você vê, você fala, meu Deus, já tô eu falando mentira de novo, já tô eu me comportando como vítima de novo. Tá tudo lá no inconsciente, é no piloto automático, igual dirigir. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que trazer para a consciência, nós trouxemos. Ah, agora eu sei que é isso, isso e isso. Agora que eu trouxe para a consciência, toda hora que eu for fazer errado, eu vou, corrigir. Fiz errado? Corrigir. Corrigir com o quê? Com essa nova tarefa assertiva. Então vamos supor que eu tenho um comportamento de vítima, eu estou sempre esperando pelo outro. O que eu vou colocar no lugar? Não, agora eu sou protagonista. Ao invés de eu falar assim, ai meu Deus, e agora? Quem pode me ajudar? Essa fala, né, que você tem, você acaba ficando impotente, cruza os braços. Ao invés de você falar isso, e agora, meu Deus, quem pode me ajudar? Não, tem um problema? Quem sabe resolver esse problema? Eu sei resolver. Onde você vai estar com foco? Não no problema, na solução. Quem sabe? Vou buscar quem sabe. Ou seja, você vai desviar o foco da vítima que ficava lá, e agora, meu Deus, quem pode me ajudar? Para fazer perguntas, um problema, quem sabe? Eu sei, não sei, quem pode me ajudar? E aí você vai começar a liberar dopamina para entrar em ação, vai ter esperança, porque você vai ver a luz no fim do túnel e o foco vai estar em resolver e não mais em cruzar os braços e esperar, se Deus quiser, Ele me abençoa. Se algo cair do céu, eu vou conseguir. Não, você percebe então que você agora vai ter que insistentemente trocar esse comportamento toda hora que vier, até ele não vir mais. Quanto tempo, Ana? Não sei. Vai depender do quanto você ainda repete esse padrão antigo. Do quanto você ganha por trás desse comportamento. E assim você faz por 7 dias. Estou precisando ainda por 14 dias. Estou precisando ainda por 21 dias. Eu fico 2 meses repetindo ali. Enquanto vier o padrão antigo, eu troco. Vem o antigo, eu troco. Até o momento que ele não vai vir mais. Por que ele não vai vir mais? Porque é você que está no controle agora. Você não é mais controlada inconscientemente. Você trouxe para a consciência e você tomou uma decisão e você vai entrar em ação, vai executar. E aí você tem que buscar novos caminhos, né? Porque o caminho que você andou trouxe essas pessoas, essas ideias, essas ações e esses resultados. Agora, você quer um resultado novo, você vai ter que trocar o caminho, você vai ter que trocar as pessoas,
as ideias, as ações. Como assim, Ana, trocar as pessoas? Você ficava lá assistindo jornal, aquelas tragédias do jornal? Não vai mais, porque aquelas tragédias do jornal te fazia ter um comportamento inadequado. Agora eu vou desligar da tomada e eu vou ver um vídeo lá no YouTube que vai me ensinar alguma coisa que eu preciso para resolver isso aqui. E aí você vai ter o quê? Novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Eu vou ler um livro que vai me ajudar. Não vou ficar mais postergando e alimentando das coisas que me gerava mais insegurança, que me gerava mais dependência emocional, mais controle. E aí eu vou colocar uma meta, eu vou propor uma meta ali e vou colocar uma data, porque a meta tem que ter uma data. Então, até o final do ano, eu me comprometo a resolver esse problema aqui. Até o final do ano, isso aqui não vai ter mais, não vai existir mais na minha vida, porque eu sei que isso me atrapalha assim, 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 e eu sei que se eu fizer isso, isso e isso, tanto tempo, quando chegar lá, ó, no final do ano, isso aqui não é mais um problema para mim, porque eu estou no controle, eu domino a minha mente, não sou mais dominado por ela. E assim, a vida vai fluindo. É descascar cebola, é com uma coisa, aí depois com outra, e assim a gente vai buscando o crescimento, o autoconhecimento e o transbordo, que o objetivo é isso. Opa, eu cuido de mim, eu me entendo, eu me trato, para quê? Só para mim? Não, para eu poder ajudar o outro, que está passando pelo mesmo problema que eu passei.